Amém? Gênesis capítulo 32, é o primeiro livro da Bíblia. É só fechar a Bíblia, abrir no comecinho e achar o capítulo 32. Lá a gente vai ver outra pessoa que não desistiu, que não parou e ele estava precisando ter um milagre de Deus. E sabe, eu acho interessante porque Deus ele age sempre de modos diferentes. Tem vezes que, por exemplo, como Josafá, Deus falou, essa luta não é de vocês, essa luta é minha, vocês não vão fazer nada. A única coisa que vocês vão fazer é olhar eu matar os seus inimigos. E realmente Deus lutou, eles não tiveram que fazer nada. Eles só louvaram ao Senhor em gratidão ao que Deus estava fazendo. Mas tem outras lutas que a gente vai ter que lutar, que a gente vai ter que ir até o fim, que a gente vai ter que perseverar até o fim, que a gente vai ter que pegar a nossa espada e realmente ir para a luta. E foi isso para Jacó. Teve uma outra vez que Jacó ele estava saindo da casa dele e indo para Labão, tio dele. Labão mesmo, né? Ah, tá, para Labão. Para Labão, porque eu sempre confundo com Jetro, o sogro de Moisés. E ele estava indo para Labão e ele dormiu. E no que ele dormiu, ele teve um sonho dos céus abertos e ele viu a glória de Deus. E ali Deus falou, olha, eu vou te abençoar, eu vou cumprir a promessa de Abraão, seu avô, sobre você. Eu te escolhi, eu tenho grandes planos para você. Ali Jacó não teve que fazer nada, ali Jacó não teve que lutar para ter a bênção do Senhor. Mas aqui ele precisou lutar. Aqui ele precisou entender, ele entendeu, ele discerniu, porque vai ter coisas que só Deus vai fazer na nossa vida. E a gente não vai precisar fazer nada, apenas continuar sendo fiel na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor. Mas vai ter outras vezes que a gente vai ter que lutar, que a gente vai ter que tomar atitudes, a gente vai ter que buscar estratégias no Senhor, buscar ideias, buscar o que fazer, como fazer e quando fazer. E isso é discernimento de tempos, saber o que fazer em cada estação. E isso só acontece na presença do Senhor, sendo guiado pelo Senhor. E aqui Jacó ele tinha brigado com o irmão dele e ele estava indo ver o irmão dele. Jacó, como eu falei, ele foi para casa do tio dele, lá ele casou 2 vezes, teve 2 mulheres e ali ele enriqueceu muito, Deus o abençoou muito. Só que ali o tio dele começou a ver que ele estava enriquecendo e ele estava empobrecendo. Então toda vez ele ficava mudando o salário. Por quê? Porque Jacó não estava no lugar onde era a promessa do Senhor. Jacó ele tinha ido, mas Deus queria trazer ele de volta para a terra da promessa do Senhor. Ele queria trazer ele de volta para o centro da vontade de Deus. E Deus começou a trazer um desconforto, começou a trazer um descontentamento que o levasse para a promessa do Senhor novamente, que o trouxesse de volta para os caminhos do Senhor, onde Deus tinha planejado para ele. E aqui Jacó ele está voltando, ele volta com as suas mulheres, com os seus filhos, e ele manda todos passarem o rio. E vamos ler aqui agora, que eu já estou falando coisa que não era para falar. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 22. Durante a noite, Jacó se levantou e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os 11 filhos e atravessou o rio. E depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Versículo 24. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. E veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Versículo 25. E quando o homem viu que não poderia vencer, atacou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Versículo 26. E o homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. E Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir antes se não me abençoar. Versículo 27. E perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Versículo 28. O homem disse, o seu nome não será mais Jacó. De agora em diante o seu nome se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Então Jacó aqui, ele estava indo ter uma situação bem desconfortável com o irmão dele. Talvez o irmão dele viesse para matar ele, então ele não queria morrer, nem ver a sua família morrer, mas ele precisava ir de volta para sua terra. E ali Deus vem e luta com ele durante a noite.
Sabe, Jacó, ele estava sozinho, ele mandou todo mundo passar e ele ficou sozinho. Provavelmente ele estava se preparando, criando as estratégias, vendo o que ele ia fazer para que Esaú não o matasse, para que Esaú o perdoasse, porque o nome dele era Jacó, que quer dizer usurpador. Trapaceiro, uma pessoa que não é confiável, e ele usurpou, ele pegou a primogenitura, a bênção do primogênito de Esaú, porque era Esaú o primogênito. E ele pegou e os dois ficaram brigados e por isso ele foi para a terra do tio dele. E ali ele estava voltando e então provavelmente ele estava se preparando, ele estava tentando descansar porque ele sabia que um desafio muito grande estava pela frente. Só que esse anjo, ele vem e ele luta com Jacó a noite toda. E ele começa a lutar e Jacó começa a lutar também. E aí o anjo, ele viu que ele não ia conseguir vencer e ele desloca a bacia dele. Ele desloca aqui esse osso aqui da cintura, da perna com a cintura dele. E mesmo assim, Jacó com dor, com a perna deslocada, depois fala que ele saiu andando manco e ficou manco pelo resto da vida. Mas mesmo assim, ele continua lutando, continua lutando, continua lutando. Ele não parou, ele não desistiu, porque ele sabia que tinha algo de Deus ali. E ele queria a bênção do Senhor. Então, assim, hoje ele fala assim, não, meu filho, tá bom, já chega, já tá amanhecendo, vamos parar por aqui. E Jacó falou assim, eu não vou te largar, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. E aqui ele muda a história de Jacó. Ele fala assim, como que é o seu nome? Ele, Jacó, usurpador, trapaceiro. E ele fala assim, não, você não vai ser mais o trapaceiro, não vai ser mais conhecido como isso. Você vai ser conhecido como aquele que luta com Deus, aquele que é servo do Senhor. E ali ele é abençoado. Sabe, Jacó, ele mesmo cansado, mesmo ele sabendo que ia ter um grande desafio pela frente, mesmo machucado, ele não parou até ver a vitória do Senhor. Então, o que determina, como eu falei antes, se a gente vai ver as promessas do Senhor se cumprir ou não, é a nossa postura mediante ao desconforto da situação que tem nos levado à promessa. É a gente não desistir, é a gente não parar, é a gente criar estratégias, é a gente mudar estratégias, é a gente não se contentar com o que está acontecendo até que a gente tome posse da promessa. Jacó, ele não desistiu até que ele foi abençoado, até que ele recebeu a benção dele. E nós não podemos desistir, parar no meio do caminho, ficar magoado, ficar cansado. Jacó também estava machucado. Jacó também estava ali com o coração doído, com o coração pesado. Mas mesmo assim ele entendeu que tinha uma promessa para ele. E ele focou na promessa e ele se posicionou. E por isso ele recebeu a promessa. Então em Isaías capítulo 43 fala o seguinte, não precisa abrir. Isaías capítulo 43 diz o seguinte. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 fala: esqueçam tudo isso e nada será comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Tem outras versões que falam: esqueçam o que se passou, eis que faço uma coisa nova. Quem tá falando isso? Deus. E ele tá falando pra você: olha, eu sei que você tem buscado, eu sei que você quer algo novo, mas você precisa se posicionar, você precisa acreditar em mim que eu sou capaz de transformar maldição em bênção. E ele fala: não se contente com o conforto que te leva à escravidão, que o conforto que te leva à morte, mas deixe que eu traga a você um desconforto, o que vai te tirar da onde é o lugar que eu não quero que você esteja, da um lugar onde tem escravidão, onde tem morte, e te leve para um lugar onde tem bênção, onde você vai viver a minha boa, perfeita e agradável vontade, onde você vai viver todas as minhas promessas, aonde tudo o que você já ouviu, aonde tudo o que você já ouviu os outros falar vai se tornar verdade na sua vida. E ele fala assim: esqueça do passado. A palavra fala em 2 Coríntios 5:17,
que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Então, para que, se você quer algo novo, se você não está conseguindo aguentar mais a situação que você está vivendo, precisa que as coisas velhas se passem. É necessário que as coisas velhas sejam tiradas, sejam faxinadas, para que algo novo venha. Não tem como ficar as coisas velhas e as coisas novas no mesmo lugar. Então, ou você se conforma, ou você fica no confortável, no velho, onde te leva à morte, ou você deixa que o Senhor pegue o velho, jogue fora e traga o novo. E sabe, quando isso acontecer, de viver o novo, você vai estar muito mais forte. Você já vai ter vivido muitas coisas com o Senhor. E não vai ser só as promessas que você vai buscar, mas o Deus da promessa. Moisés, ele não queria só a promessa da terra prometida. Ele queria que o Deus da promessa fosse com eles e permanecesse na terra prometida. Então, sabe, não queira só a promessa, mas busque principalmente o Deus da promessa. E Deus fala que Ele vai fazer algo novo. O ano novo tá aí e grandes coisas vão acontecer. Agora, se você vai conseguir viver isso ou não, se você vai fazer parte dessas grandes coisas, se você vai fazer parte do avivamento, mediante a sua disposição, ao seu posicionamento e a sua fé. Se você não tomar uma postura, se você não deixar com que Deus traga coisas novas na sua vida, você vai continuar vivendo no velho. E aí todos vão viver grandes coisas e você não. Todos vão viver coisas novas e você vai continuar na mesma coisa. E no fim ainda vai morrer sem Jesus, vai ter a morte eterna. Mas se você quer viver grandes coisas, deixe que o Senhor faça coisas novas. Esqueça do passado e fale: Deus, o que é que você quer que eu faça? Onde é que é para eu estar? Esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, da forma certa. E grandes coisas você vai viver. O milagre na sua vida vai ser mediante a sua disposição. Não pare na metade. Não deixe com que o diabo tire as suas forças, mas use todas as coisas que o diabo tem feito para te desanimar, para te fazer querer parar, para te levar para mais perto do Senhor. E fale: Deus, isso aqui tem me chateado, mas eu venho na tua presença e não quero deixar com que isso me pare, mas que isso venha ser combustível para eu chegar mais longe, que isso venha me fortalecer para eu viver a sua promessa e principalmente levar as pessoas ao seu redor a viver essa promessa também. Amém? Então, grandes coisas o Senhor tem para você. Então, tome uma postura diferente, mude a sua atitude e creia, tome posse da promessa. Tenha fé no Senhor, creia, tome posse, tome por verdadeiro mesmo. E a fé sem obras é morta. Creia, mas tome uma atitude coerente ao que você está crendo. Amém? Eu queria orar com você. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós queremos que grandes coisas vão acontecer, então nos traga essa convicção, traga sempre à memória isso, Senhor. Que todas as coisas, Senhor, que venham nos afastar de Ti, Senhor, que possam ficar para fora, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar no conforto, Senhor, da escravidão. No conforto, Senhor, que nos leva à morte, mas venha trazendo desconforto com o que não provém de Ti na nossa vida. Venha trazendo uma purificação no nosso coração, uma purificação na nossa vida, que tudo que tem nos atrasado, que tudo que tem nos afastado de Ti, que o Senhor possa tirar da nossa vida e nos levar, Pai, a estar no centro da Sua vontade e a viver todas as Suas promessas. Nos ensine, Senhor, a nos posicionar da forma certa. Nos ensine, Senhor, a nos posicionar da forma correta, a fazer o que é certo, Senhor, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo da maneira certa, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe desistir na metade, não nos deixe nos saciar com pouco, mas que venhamos, Senhor, lutar até o fim, que venhamos, Senhor, pegar o tanto de vasilhas que pudermos, que venhamos, Pai, lutar, Senhor, em nome de Jesus, até o amanhecer, mas que venhamos ver o nosso milagre, que venhamos ver, Senhor, a bênção sobre nós e as Suas promessas se cumprindo, Senhor, porque nós queremos que grandes coisas o Senhor tem para nós e que nos ensine, Senhor, a viver isso. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. E lembre-se, se para o novo é necessário novas atitudes, novas estratégias e uma nova posição.
tome a posição verdadeira e viva as grandes coisas que o Senhor tem para você. Não se contente com o confortável que te leva à morte, mas prefira o desconfortável que te leva à promessa do Senhor. Prefira um desconforto momentâneo que te dá uma alegria perpétua e eterna na presença do Senhor. Fica com Deus, Deus abençoe.